Fala aí galera, aqui é o Fabinho Kamikaze novamente. Hoje eu vou fazer um vídeo com esse brutão aqui, mas não é necessariamente falando sobre ele, né? Hoje eu vou falar um pouquinho da experiência que quem tem mais de 40 anos, assim como eu, teve na época em que isso aqui era febre aqui no Brasil, né? Hoje tem muita gente que diz que isso aqui nem é videogame, cara. Tem muita gente que trata isso aqui com menosprezo. Mas pra galerinha que tem mais de 40 aí, isso daqui, cara, é um luxo, cara. Isso aqui é um aparelho que faz parte e vai fazer sempre parte da nossa história. Tá? Tem muita verdade, muita mentira sendo contada a respeito da época que esse aparelho era vigente aqui, né? Era comum aqui na época, né? E tem muita ladainha sendo contada aí, cara. Muita história sendo contada da forma errada aí. Esse videogame aqui, ele tá ainda no sistema RF, né? Ele não foi feito o modo de AV. E eu queria mostrar para vocês um pouco do que essa galera que tem mais de 40 aí viveu. E eu resolvi fazer isso porque eu tenho um combo aqui que seria talvez o meu primeiro setup gamer, né? Que era uma televisãozinha daquela rádio TV, preto e branco também, de 5 polegadas. E o meu CCE Super Game, que foi basicamente a minha combinação ali durante muito tempo. Numa época de uma economia terrível, né, cara, de uma inflação que assombrava qualquer um. Você ter esses dois aparelhos, um videogame e uma TV dentro de casa era para muito pouca gente, cara. E você ter uma televisão só para você jogar era mais raro ainda, né? Você tinha que dividir a televisão com seus pais e você sempre perdia essa batalha, né? Porque era a vez deles assistirem tudo que eles quisessem. Se sobrasse tempo, você jogaria aí durante uma meia horinha aí, porque segundo eles o videogame poderia estragar a televisão e passando disso poderia ficar muito quente o aparelho e você acabar estragando. Então existiam certas regras na época que você não tinha nem como lutar contra. Era aceitar ou não aceitar. Jogar ou não jogar. E a ideia de gravar o vídeo hoje usando o Atari, porque ele é o único que ainda está com o RF, né? Os outros já foram feitos o sistema do modo de AV. Foi porque um amigo meu, o Rodrigo, ele me presenteou com essa televisãozinha aqui. Deixa eu ver se eu mostro um pouco mais de perto aqui. Ó. Ela é em preto e branco, né? Ele sabe que eu curto, então ele me presenteou essa semana com essa TV. Ela tem uns riscadozinhos, mas sei só aquele cara muito purista que, né? Não, pra gente não. Isso aqui é um presente e é fantástico, cara. Ela funciona, né? A imagem não é aquilo que eles pregam aí, né? Que seria o ideal, né? Teria que ter todo aquele aparato ligado para poder se retirar uma melhor imagem do aparelho. Só que essa turma aí se esquece que esse aparelho aqui ele foi desenvolvido em cima de um aparelho como esse aqui. Então a imagem pura para o Atari é uma TV de tubo e preto e branco, né? Se foi feito lá a cores, baseado nos televisores lá americanos, que o povo americano tinha condição de realmente ter o televisor a cores, né, colorido, mas era uma realidade totalmente contrária aqui do Brasil, né? Aqui só para ter a televisão já era muito difícil. Ter a cores então era algo praticamente para rico, né? Absurdo. Então uma galerinha que não viveu essa época aí, cara, fica aí falando um monte de besteira na internet aí, tá estragando uma geração de jovens que poderia realmente gostar do videogame, né? Então para eles, para muitos aí, o Atari nem existe, não sabe nem que existe. E para os que sabem que existe, está pegando a manha desses caras aí que tem que ter
a melhor imagem possível. Cara, eu concordo também, a gente tem que jogar com a melhor imagem possível, não tá errado esse ponto. Só que eles estão praticamente contando uma história que não é a verdade. Né? Você hoje tem a opção de jogar em televisores modernos, né, com uma resolução absurda, uma imagem porra, perfeita. Alguns aparelhos desses da década de 80, de 90, tem como você trazer ainda. Deixa eu botar o tripé aqui, posicionar ele melhor aqui. Trazer uma imagem muito boa, né? Chegando já no final da década de 90, então esses são melhores ainda. Mas pra quem tem mais de 40 anos, cara, isso aí, e que gosta de videogame, é lógico, né? Porque tem gente aí que tá falando de videogame, mas odeia videogame, só tá porque tá dando dinheiro, tá dando visualização, tá dando. Tá em alta, né? Falar de videogame e videogame antigo. Mas pra gente não, cara. Pra gente o gostar do videogame tá acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Uma criança no final da década de 80 principalmente, foi quando eu conheci o Atari, né? Através de um CCE Super Game. Eu posso te dizer que pra gente ali a alegria era estar jogando, cara. Independente de qualquer coisa, a alegria era estar jogando. E a televisão que nós dispunhamos em casa era justamente em preto e branco. E aí você vai fazer o quê? Você vai obrigar os seus pais a comprarem uma TV colorida porque você quer a melhor imagem? Na época a gente nem sabia disso, cara. Ninguém estava preocupado com isso, todo mundo queria era simplesmente jogar o videogame, né? A ideia era ter o videogame para jogar, independente de qualquer coisa. Hoje não, hoje eles estão ditando regras. Se você não tiver o, os jogos na caixa completo, né, o chamado CIB, você não é um jogador é, de verdade. Se você não tem os consoles dentro da caixa com os manuais, você não é um jogador de verdade. Se você não tem condições de pagar um absurdo aí em jogos caríssimos, ter aqueles jogos que eles dizem que são os melhores dos consoles, simplesmente para poder te vender caro, aquele que eles escolhem como raro e como coisa que é banal, é comum, eles estão ditando as regras, cara. Estão ditando as regras, estão tirando a oportunidade do jovem hoje conhecer o que realmente foi um videogame antigo, né? As dificuldades que se tinha para poder jogar. Tem gente que fala que é jogador de verdade, que é um retro gamer de verdade, mas ele tem tanto aparato ligado no videogame e na televisão dele para poder conseguir enxergar aquilo, porque ele não consegue ver o videogame da forma natural. Para ele isso aqui é lixo, cara. Do fundo da alma dele isso aqui é lixo, cara. Ele só tenta botar aquela imagem lá para ele poder mostrar para o público dele que ele ama o videogame. Ele não ama porcaria nenhuma, cara. Ele tá aí só pra encher linguiça, cara. Ele tá aí só pra ganhar dinheiro nas costas dos outros. Hoje eu tô com 50 inscritos no meu canal. E eu vou deixar uma coisa bem clara. Se alguém não gostar da minha postura para falar dos videogames, se quiser se desinscrever, fica à vontade, cara. Eu não vou carregar números, cara. Eu vou carregar pessoas que realmente querem jogar videogame, que querem falar de videogame, que dizem que gostam e vão provar que gostam de videogame. Porque eu não quero entregar pro público que assiste os meus vídeos algo falacioso, mentiroso. Eu não quero passar para eles algo que eu não consigo viver, ou que eu não vivi, ou que está longe da minha realidade, ou foi inventado simplesmente para agradar uma determinada classe aí. Eu não vou fazer isso não, cara. Se eu tiver que falar a verdade aqui, eu vou falar a verdade. Aquele que quiser aceitar, aceite. Eu não vou impor regras. É diferente você falar a verdade e você impor regras, tá? Eu vou tentar mostrar para o meu público, para o público que assiste os meus vídeos, que nem tudo que se ouve, que se vê na internet aí foi o que realmente aconteceu, cara. Hoje se você não tiver aquilo que aquela turma lá de cima
tá dizendo que para ser um jogador de verdade, para ser um gamer de verdade, tem que possuir aquilo, tem que ser daquela forma. Não, cara. Você tem que jogar da forma em que você pode jogar. Você tem que jogar da forma que você gosta de jogar. Você não tem que ter um Chrono Trigger Cibe aí do SNES para pagar um absurdo, um Metal Slug aí do Neo Geo. Você não tem que ter os jogos aí que são caríssimos para falar que você é gamer, não, cara. Você é gamer quando você assume que você gosta do videogame, independente da televisão que você está jogando, independente do jogo que você está jogando, independente das condições que você está jogando. Pra gente que veio de uma época em que havia escassez de coisas básicas, até como o saneamento, cara. O saneamento básico era coisa escassa no Brasil em determinadas regiões, cara. A falta de água potável, a falta de recursos, talvez técnicos e profissionais, para gente que veio de uma época em que não se podia quebrar o brinquedo, porque senão não ia ter o que brincar. E depois que se quebrava o brinquedo, não tinha aquela choradeira, aquela pirraceira de jogar o brinquedo fora e o pai ir lá comprar outro. Não, ele simplesmente fala assim, agora você quebrou, você vai ficar sem. Ou então você vai e conserta. A gente veio de uma geração em que tinha que se consertar aquilo que se quebrava. Então o videogame hoje ele é uma coisa que é falado por muita gente, porém aquela paixão, aquela vivência mesmo genuína, são poucos que ainda guardam. Eu consigo jogar numa televisão preto e branco como essa daqui, sem me afetar em nada, no RF, com a imagem assim bem embaçada. Por quê? Porque o que eu tenho como gostar de videogame não está preso nessas coisas, não. O que eu tenho no gostar do videogame tá aquilo. Eu quero jogar. E a única opção que eu tenho para jogar é essa. Então é ali que eu vou jogar, cara. Eu não vou comprar uma televisão 4K aí, gastar mais de R$ 2.000 em aparatos aí para fazer um videogame desse como um Atari que já tem aqui. O meu aqui é de 83, para você ter uma ideia. Quantidade de anos, 40 anos aí, cara. Mais de 40 anos. Então, pra quê? Porque eu não suporto jogar numa televisão dessa? Eu tenho televisores melhores aqui, né? Para a grande maioria que está lá em cima, que está enganando a população, para você ser um gamer de verdade e jogar um videogame antigo numa televisão de tubo, só se for numa Sony Vega da vida aí, que custa um absurdo hoje, coisa que a pessoa jogava fora há uns anos atrás, e que quando veio para o Brasil custava mais de 20 salário mínimo um televisor daquele. Então você vê, hoje eles estão ditando as regras, cara. E eu não vou aceitar isso aí de forma alguma. Então a ideia de hoje não é ditar regra, né, cara? Mas é começar a alertar a população de que isso é verdade em parte, mas em grande parte não é. Então a ideia de eu ter criado o canal é eu falar do videogame e da minha história com os videogames, tá? Então eu não vou dizer que a minha história é a verdadeira e que deve ser usada como padrão no Brasil. De fato, nunca pensei em fazer um negócio desse. Agora, que eu não vou deixar certas verdades aí serem cuspidas aí, jogadas ao vento aí, como regra, pro pessoal que tá vindo pro meu canal para assistir o meu conteúdo, não, cara. Hoje eu tô fazendo um testezinho aqui, eu nem fiz uma apresentação legal da televisão, vou fazer ainda, mas esse vídeo ele é basicamente um desabafo, tá? É um desabafo. Então eu vou fazer esse vídeo hoje, né? E em seguida agora eu vou fazer um mostrando a televisão que eu ganhei aqui, ela é preto e branco. Pretendo fazer gameplay com ela também, né? Tem que melhorar algumas coisinhas na imagem dela, tem que regular alguma coisa, mas é um televisor que eu quero manter aqui. Então essa é a minha ideia de hoje.
beleza? Em breve eu vou fazer um vídeo dela. Valeu, galera!